Como que vocês lidam com o isolamento? Vocês são pessoas sociáveis? Vocês gostam de ficar mais sozinhos em casa? Gostam de multidões? Ou gostam de uma coisa mais introspectiva? Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos de volta ao Grandes Pormenores e hoje eu vou indicar filmes que falam, que abordam o tema do isolamento em diversos contextos. Nenhum homem é uma ilha, né, gente? Nenhum homem é uma ilha. Essa frase, ela faz a gente pensar, porque, tipo assim, eu vou falar de mim, né? Eu tenho me decepcionado tanto com tantas pessoas. Cada vez mais eu tenho visto e percebido que tá sendo melhor eu ficar isolada. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de fazer amizades. Isso eu nunca vou perder, sabe? Mas as decepções estão sendo tantas, e assim, uma atrás da outra, e é aquela famosa máxima, né? As decepções, elas nunca vêm de pessoas que você não gosta, né? De pessoas que você não tem uma certa admiração, um certo apreço, um carinho, um amor, né? Por isso que se chama decepção, por isso que a gente se decepciona, porque são pessoas que a gente imagina que podem, né, pisar na bola, podem te decepcionar e tudo, mas enfim, a vida como ela é, a vida é assim, né? E a gente tem que ir seguindo, né? E vai aprendendo, a gente vai aprendendo, vai ficando mais calejada. Mas é como eu tava falando, ó, já deu, tá? Já deu, universo. Eu tenho me decepcionado tanto que eu fico pensando, gente, no fim, quem que vai sobrar? Eu me sinto mais segura estando comigo mesma. Cada dia que passa, a cada minuto, eu acho até, eu tenho mais certeza de que é melhor eu ficar no meu isolamento, mas esse isolamento também me faz bem, não é um isolamento que faz mal. Né? Tem pessoas que estão isoladas e estão sofrendo por causa disso. Num primeiro momento dói, é doloroso, mas depois eu consigo ressignificar e vejo que é melhor eu ficar assim. Bom, esse é o meu relato, é o que eu estou trazendo para minha vida hoje, né? Eu mudei completamente os meus hábitos também, eu ressignifiquei a minha vida toda. Eu tô gostando. Vou confessar pra vocês que às vezes eu sinto falta, sabe? Sinto falta, mas é aquela coisa, vontade é uma coisa que dá e passa. Então, pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Juliana Leverhagen, assim mesmo como Nina Hagen, sou professora de linguagens, cinéfila, rocker e um pouco doida, gente, porque a gente tem que ser um pouco doida sim. E hoje eu vou contar aqui uma história muito interessante de um cientista francês que em 1972 resolveu fazer um experimento de trancar-se numa caverna a 440 pés de profundidade, sem relógio, sem luz, sem qualquer contato humano durante 180 dias. Gente, olha que loucura! Michael Siffre, geólogo e pesquisador obcecado pela mente humana, acreditava que o segredo para a gente compreender a nossa verdadeira natureza estava na nossa relação com o tempo. E para testar essa hipótese, ele criou uma experiência radical. Viver no completo isolamento, sem sol para guiar os seus dias, sem qualquer referência externa. Apenas ele, um saco, cama e a escuridão absoluta. No início, Michael tentou, ou Michel, né, gente? Pode ser Michel, porque ele era francês. Então, no início, vou falar Michel. No início, Michel tentou manter uma rotina em que ele era guiado apenas pela fome e pelo sono. Mas sem luz e sem relógio, o tempo começou a se dissolver. Horas pareciam minutos, dias se fundiam num borrão indistinto. E aí, o seu estado mental rapidamente começou a ruir, né, gente? Não tem como. Sombras e vozes que não existiam começaram a assombrar Michel. A paranoia cresceu até ele acreditar que havia outra pessoa ali na caverna junto com ele. Os pensamentos tornaram-se fragmentos desconexos. O isolamento estava partindo a mente de Michel. Acima da terra, a equipe de Michel registrava cada passo dele, comparando a passagem do tempo real
com a passagem do tempo para Michel. No segundo mês, Siffré tinha certeza de que 24 horas haviam se passado, quando na verdade quase 48 horas haviam se esgotado. Seu relógio biológico desacelerou drasticamente, gente. Sem o sol, o corpo inventou um novo ritmo: 36 horas acordado e 12 horas dormindo. Isso chocou a comunidade científica porque provou que o cérebro humano tem um sistema de tempo interno que independe da luz do sol. Mas a descoberta de Michel veio com um preço bem sombrio. Com as semanas se tornando meses, a mente de Michel começou a falhar. Esquecia palavras no meio das frases, perdia informações básicas. Suas emoções oscilavam violentamente entre euforia e desespero. Falava com insetos para poder ter companhia. Repetia sua própria voz para não ter que ouvir aquele silêncio esmagador. E mesmo assim, o silêncio sempre voltava, implacável. Quando, enfim, ele foi retirado da caverna, ele descobriu que havia se passado 180 dias. Mas, para ele, apenas 151 dias. O tempo, sem pistas externas, tinha se tornado líquido, imprevisível e irreconhecível. Ele descreveu a experiência dele como um deslize lento para a loucura. E disse que aquela escuridão era uma noite sem fim que o assombrou por décadas. Michel sofreu perda de memória permanente e a sua saúde mental levou anos para poder se recompor. Mas ainda assim ele continuou porque Michel era bem teimoso. Ele voltou a se isolar em cavernas para poder confirmar as descobertas que mudariam para sempre a ciência do sono, a psicologia do tempo e as pesquisas sobre isolamento externo, como no espaço. Seu trabalho provou que o tempo não é apenas algo externo que a gente mede. Ele também é criado ativamente pela mente. E quando cortamos as âncoras que nos ligam ao mundo, o cérebro ele molda um tempo próprio, mesmo que isso custe a nossa sanidade. Michel deixou um legado que é ao mesmo tempo um tributo à resistência e um alerta sobre a fragilidade da mente humana. Um lembrete de que o isolamento não apenas revela quem somos, ele nos transforma. Porque no fim o tempo não está apenas lá fora, correndo nos ponteiros. O tempo também vive aqui dentro e pode ser dobrado, retorcido, distorcido ou destruído pela nossa própria mente. Interessante, né? Essa história, muito interessante, gente. Então, vamos agora para as indicações. Vou indicar filmes que têm a ver com o isolamento em vários tipos e vários contextos da vida e do mundo e de nós. Vamos lá? Agora eu vou colocar o óculos, porque como sempre eu deixei aqui na minha fridinha. Personalité. O primeiro filme que eu vou indicar que fala sobre isolamento é o Náufrago, lógico. Nesse filme Náufrago, Tom Hanks interpreta um homem que está preso numa ilha após um acidente aéreo e fala sobre a questão da sobrevivência e do isolamento, com o protagonista enfrentando a solidão, porque ele está sozinho na ilha e ele começa a enlouquecer. Próxima indicação, vamos lá. Taxi Driver. Um veterano do Vietnã, solitário e perturbado, vaga pelas ruas de Nova York, mostrando o isolamento urbano. Bora pro próximo. O Operário. Um operário com insônia desenvolve paranoia e se isola do mundo. Esse filme é fantástico, ele explora os efeitos do isolamento na nossa saúde mental. Vale muito a pena ver, maravilhoso. Vou tentar falar rapidinho porque eu selecionei muitos filmes, então vou ser bem rápida, tá bom? Para não ficar muito longo o vídeo. Drive. Um motorista de fuga se isola em suas próprias regras. A Liberdade é Azul. A Liberdade é Azul faz parte da trilogia das cores de Kieslowski. Gente, a liberdade é azul, a fraternidade é vermelha e a igualdade é branca. Mas aqui vou falar só da Liberdade é Azul, que
trata sobre o isolamento. Maravilhoso todos os três, tá? A Liberdade é Azul é um filme sobre o luto e sobre o isolamento. Maravilhoso, vocês têm que assistir. O Menino da Bolha Plástica. Esse filme é de 1976 com John Travolta, gente. Esse filme é super antigo, não era nem nascida, foi nascer um ano depois. O filme fala sobre um adolescente que vive dentro de uma bolha plástica porque ele tem uma deficiência no sistema imunológico dele. Então ele fica ali naquele isolamento, naquela solidão dentro daquela dentro daquela bolha plástica. E esse adolescente é nada mais, nada menos que John Travolta. E eu assisti esse filme quando eu era adolescente. Gente, esse filme é muito, muito bom. Vale a pena. Ah, gente, a animação Wall-E, Eva! Após deixar a Terra cheia de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade resolveu ficar lá no espaço, numa grande colônia espacial lá, vivendo no espaço, né? Ferrou a Terra e foi. E era como se fosse um retiro, e o plano era que durasse apenas alguns anos para a Terra se recompor. Eles enviaram um tanto de robôs para a Terra para poder limpar a Terra, para eles poderem voltar. Mas acontece que aconteceram coisas, né? E esse robô Wall-E fica sozinho na Terra, gente. Ele fica sozinho ali na Terra até que chega um robô mais descolado, né? Mais moderno, que é a Eva. E ele se apaixona pela Eva e aí meio que acaba aquela solidão que ele tava, porque ele era o único robô que existia ali na Terra. É claro que o filme é muito mais do que isso, fala muito sobre a questão ambiental também. Esse filme é muito maravilhoso, gente, mas fala sobre o isolamento. As Aventuras de Pi. Ai, gente, eu amo demais esse filme. Pi e sua família decidem ir para o Canadá depois que eles fecham o zoológico que pertencia à sua família. A embarcação de Pi naufraga e ele sobrevive junto com alguns animais. E dentre esses animais tem um tigre de Bengala com quem ele desenvolve uma forte conexão. E o filme é maravilhoso. Quem ainda não viu esse filme, gente, veja! Gravidade. Eu amo filme de espaço. Eu amo filme de astronauta, de espaço. Conta a história de dois astronautas amigos que trabalham juntos para sobreviver numa estação espacial depois que acontece um acidente horrível ali que deixa eles ali à deriva no espaço. Então eles tentam o tempo todo voltar para a Terra e mostra aquela solidão espacial ali. E é muito, muito... E aí vão acontecendo coisas, né? E a história vai se desenrolando. E... ah, gente, assistam. É muito, muito, muito bom. Na Natureza Selvagem, como que eu vou deixar de falar desse filme? Eu já falei sobre esse filme em outros vídeos, mas eu vou falar de novo porque fala sobre a solidão. Fala sobre o isolamento, né? Não é nem solidão, é isolamento, né? Que é o jovem, o McCandles, que ele resolve, é uma história real, ele resolve depois que ele se forma, ele entrega o diploma para a família e ele fala, eu vou pro Alasca e eu quero viver na natureza selvagem. É livre, é uma ode ao ser humano, é uma ode também à partilha, né? A se compartilhar a felicidade, você ter alguém para compartilhar a felicidade, compartilhar os momentos, compartilhar a vida. Então, fala sobre o isolamento, mas tem um sentido dúbio ali. Então, é muito maravilhoso. A trilha sonora do Ed Vedder, eu tenho até a CD, eu ia trazer aqui para mostrar, mas tá lá no meu quarto, então vai ficar sem o CD aqui mesmo, mas... é maravilhosa a trilha e é maravilhoso o filme e é uma história real, assistam. Ninguém Deseja a Noite, esse filme também é inspirado em uma história real. Acompanha Josefine, uma mulher da alta sociedade que é interpretada por Juliette Binoche. Essa mulher viaja até o Polo Norte para encontrar o seu marido, que é um pesquisador que está fazendo ali uma pesquisa e tal. Ela viaja até o Polo Norte e ela acaba conhecendo uma esquimó e faz amizade com essa esquimó e elas ficam meio que perdidas. E o filme ali, a história é a conexão, a amizade que as duas desenvolvem num lugar totalmente inóspito, totalmente hostil, e o isolamento nesse lugar dessas duas mulheres. É um filme maravilhoso, uma história que vale muito a pena. Isto não é um filme, é um filme iraniano, na realidade é um documentário iraniano. Em 2010, o cineasta iraniano Jafar Panahi foi condenado à prisão domiciliar por ser considerado o inimigo do Estado, por conta da temática dos seus filmes. Sem poder sair de casa, ele decide registrar o dia a dia dele nesse documentário, e que é
sublime, vocês têm que assistir. E pra finalizar, O Farol. Gente, O Farol é com William Dafoe, com o Robert Pattinson. Hobbit? Não, gente, eu não tô falando sobre o Hobbit. O Robert Pattinson. Foi. O jovem Efraim se torna o novo zelador de um farol em uma ilha remota na Nova Inglaterra para poder ajudar o faroleiro local, que é o William Dafoe. Porém, o isolamento causa tensão na convivência entre os dois homens. E entre tempestades e goles de querosene, o novato tenta desvendar os mistérios que existem nas histórias de pescador do seu chefe. Gente, filmes fantásticos, filmes maravilhosos que falam sobre o isolamento em diversos contextos. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, eu peço aqui que se inscreva, deixe aqui o seu comentário, vamos bater um papo, trocar uma ideia. E eu também quero receber indicações. Se vocês têm indicações de filmes, manda aí pra mim também, que eu vou ver. Se querem que eu fale sobre algum filme também, pode mandar. Então a gente se vê no domingo, que eu vou trazer aqui os filmes que eu vi durante a semana, tá bom? Então um beijo, gente, se hidratem, fiquem bem. Até o próximo vídeo.